Bom dia a todos, bom dia ao nosso público, bom dia a Natálio, bom dia Vanderleia, bom dia Marcelo, obrigado à equipe do primeiro painel, Marcelo Tranin na moderação. Deixa eu só abrir aqui o meu guia. E o nosso painel 1 foi muito interessante, já discutindo de passagem alguns temas relacionados ao armazenamento de energia, ao seu papel no futuro do setor elétrico brasileiro. E está aqui na ordem do dia com o nosso painel de agora. Então, o setor de armazenamento no Brasil ele vive um momento de finalização de arranjos regulatórios. A Agência Nacional de Energia Elétrica disponibilizou, no começo dessa semana, a nota técnica de solução da consulta pública 39, que deve virar uma resolução normativa já na semana que vem, criando o caminho para o armazenamento em grande escala no Brasil, no utility scale, como ativo de geração, reforçando que ele já pode estar como transmissão e como distribuição, já tem um papel importante no C&I, nos sistemas isolados. Temos a perspectiva de um leilão de reserva de capacidade no primeiro trimestre do ano que vem. Temos um leilão de sistemas isolados com sistemas de armazenamento para esse ano ainda. E tudo isso tem atraído investidores, fabricantes, comercializadores, desenvolvedores de projetos para o Brasil. Nós temos alguns desses exemplos dessa atração de oportunidades de novos negócios que o armazenamento vem trazendo para o Brasil. Conosco está a Vanderleia Ferraz, que é Product Manager para a América Latina da Ryzen, a Natália Cerqueira, gerente de operações da Diprem, e Marcelo Souza, diretor de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de negócios da Gotion Américas. Então, vamos começar trazendo aqui mais, e eu não me apresentei, Fábio Lima, sou diretor executivo da ABSAI, Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Tenho aqui já uma perspectiva mais regulatória e de relações governamentais e de governo, mas aqui estamos com um público mais de mercado. Então, queria começar fazendo uma rodada com a mesma pergunta para todos, sobre a apresentação dos principais projetos, soluções e iniciativas que a sua organização está trazendo hoje para o Brasil em termos de modernização do setor elétrico, em termos de energias renováveis e armazenamento. Então, para termos uma ordem, a Natália, primeiro. Olá a todos, bom dia. O armazenamento de energia é a solução tecnológica que necessitamos para a indústria brasileira, né? Começo com essa frase porque realmente é muito interessante e termos com isso como foco. Nós da Diprem, com nossos 20 anos de experiência que temos no mercado de desenvolvimento de projetos ligado à parte de renováveis, acreditamos piamente nesse setor. Ou seja, é o setor que realmente vai despontar e que vai dar como claridade e que tem como grande possibilidade, porque ainda necessita ser bastante analisado. Hoje, na Diprem, investimos bastante no que seria a parte de mão de obra e tecnologia. Esse é os dois pilares de sustentabilidade da Diprem, onde estamos em busca de novas tecnologias e também buscando sempre talentos, né? Que aqui também é uma deficiência de mercado somado à forma e caracterização geral. Maravilha, obrigado, Natália. Vanderleia. Acho que você está muda para a gente ainda. Pessoal, vocês estão escutando a Vanderleia? Acho que eu não a escuto, não sei se... Não, ela tá muda. Você não parece mutada, mas é como se não tivesse captação de áudio no microfone. Agora deu? Agora te escuto. Então tá bom. Bom dia. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao FES pelo convite, agradecer também aí a você, Fábio, pela participação no painel. Eu sou a Vanderleia, para quem não conhece, eu sou da Ryzen, e aproveito aqui hoje o ensejo, né, do painel e também do tema para apresentar a Ryzen Storage. E baseado nessa questão de que soluções, de que projetos estamos trazendo para o Brasil, eu vou focar mais nessa parte justamente de armazenamento.
A Ryzen Storage, na verdade, ela é o rebranding de uma empresa que a Ryzen adquiriu em 2018, que tem 18 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de armazenamento por baterias. E a gente tem, então, essa solução e nós estamos trazendo aí aqui para o Brasil, agora para a América Latina. Bom, em termos de quais as soluções que a Ryzen traz hoje para o mercado, né? Em termos de módulos, acredito que todo mundo já conhece a nossa solução de heterojunção. Hoje a gente tem módulos aí com 740 watt-pico e 23,5% de eficiência, então, módulos de alta potências. Mas também, em termos de baterias, eu gostaria de apresentar brevemente o nosso portfólio. A gente trabalha com soluções para utility scale, inclusive com essas soluções temos uma grande participação no market share em países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, de projetos 60, 100, 120, 200 megas, e também a gente tem soluções para CNI. Em termos de utility scale, a gente trabalha com containers e também com gabinetes. Inclusive, nós estamos agora promovendo o gabinete Flex de 836 kWh. E em termos de solução CNI, nós temos gabinetes que são plug and play. Então, facilita muito aqui para o usuário em relação à instalação, que vão de 215 a 261 kWh. E estamos também trazendo as soluções para micro-redes. Então, brevemente, assim, apresentando, para os nossos consumidores, para os nossos clientes que têm interesse, podem buscar nas nossas redes sociais mais informações sobre isso também. Em relação a isso, a termos de solução, estamos muito felizes aí com a publicação da nota técnica ontem, e acreditamos que os nossos produtos, as nossas soluções de BESS podem aí, com certeza, contribuir para aí a evolução aqui do mercado de baterias no Brasil. Marcelo, por favor, para comentar. Bom dia, Fábio, Natália, Vanderlei. Obrigado à Energia da Técnica pelo convite. Vamos lá. A Gotion, ela é um fabricante, é o desenvolvedor de tecnologia, nós somos fabricante de célula, né? Então, nós temos desde a parte das minas, né, fazemos a exploração de minerais, lítio, níquel, cobalto, tratamento, produção de célula e todos os itens da cadeia produtiva até a solução final. Então, isso define um pouco o conceito da nossa estratégia, porque nós temos produtos para todos os segmentos de mercado. Nós atuamos desde a mobilidade elétrica, temos grandes players, Renault, Volks, Geely, que é dona da Volvo, GM, China, e mais uma série de outros players. Nós fornecemos as células e os itens internos para empresas, por exemplo, como Ryzen, ou seja, não são nossos clientes, mas para empresas que vão integrar e desenvolver a solução BESS com base na nossa tecnologia, e também oferecemos ao mercado a tecnologia. Então, isso define mais ou menos o perfil de trabalho da empresa no mercado. Porque quando a gente chega, nós começamos esse trabalho na América Latina no ano passado, embora tiveram conversas iniciais no Brasil, ele foi muito focado no Chile, que é o maior mercado de BESS hoje da América Latina, e a partir desse ano a gente começou a dar um pouco mais de atenção, olhar com um pouco mais de carinho para outros mercados, outros países, Brasil, México e Colômbia, nessa ordem. Isso faz com que a gente esteja fazendo um trabalho, trazendo todo o portfólio de soluções, que vai desde a parte do CNI, os produtos de gabinetes, a parte de geração centralizada, que vai se beneficiar do processo que vai dessa nota técnica que foi divulgada ontem. Porque aí nós estamos falando de produtos de grande porte, nós temos um container de 5 mega, temos um container de 7 mega que foi lançado, temos uma solução de 20 mega, de 32 pés que foi lançado na SNEC esse ano. Então, o conceito e o portfólio de soluções que está sendo oferecido ao mercado, ele é bem amplo, e a estratégia da empresa também ela é um pouco ampla do ponto de vista de parcerias ou, às vezes, um potencial trabalho direto no projeto. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Isso já engata aqui com a nossa segunda rodada de perguntas sobre a visão dos palestrantes sobre os segmentos de mercado. O que vocês esperam que tenha o maior crescimento entre os segmentos de mercado nos próximos anos? Acho que não especificamente, necessariamente para a bateria, pode falar também da parte de módulo, de acordo com o trabalho de cada empresa. E se vocês têm perspectivas já
de tendências de preço e de crescimento de projetos de energia renovável e do próprio armazenamento no Brasil. Para onde vocês veem esse mercado caminhando no curto e médio prazo e como vocês estão se preparando para isso? Bom, nós da Adprem acreditamos muito na parte do setor, né, de armazenamento, né? Ele é um setor que realmente tem grande tendência a crescimento, e também investimos em toda a parte de onshore e offshore, que é uma tendência. Também estamos aí tanto na parte de pesquisas, análise e verificações. Hoje, de Prem, como estamos presentes hoje em 16, com nossos 16 escritórios, hoje temos uma medida de inteligência de soluções hoje para a problemática. Estamos presentes hoje em todos os setores, vamos assim dizer, costumamos brincar que temos um nível de desenvolvimento e estamos participando de vários setores e estamos também focado e orientado na parte de renováveis. É o nosso carro-chefe, somos feitos e estamos aí em desenvolvimento e sempre em matéria de acreditamento. Então, é um setor que ainda precisa, lógico, como todos, muito outro, fazer uma característica também de aprimoramento, mas é um setor bastante maduro já. Então, para a Adprem, hoje, esses são os nossos nichos assim, de negócio que estamos apontando com toda a nossa parte de infraestrutura. Hoje trabalhamos em todos os países de Sul América, estamos presentes nos Estados Unidos, Canadá, sempre em conjunto, devido a essa interligação, né, de unidade que fazemos com que tenhamos uma fluidez sobre todas as partes de nossa apresentação de soluções. Hoje estamos presentes desde de estudos e análises ambientais até mesmo a Integra, a porta de marcha e todo o outro desenvolvimento. Então, para a Adprem, esses são os setores que realmente vai ter um grande avanço em característica geral. Maravilha, obrigado, Natálio. Wanderleia, para comentar sobre esse tema, se para vocês da Rising tem algum caminho em específico que está como a principal tendência no curto prazo para vocês. Bom, segundo a própria ABSAI, o Brasil hoje tem em torno de 700 megawatt-hora de capacidade de BESS e 70% deles estão em sistemas isolados. Então, se a gente considerar isso e considerar que mais de 90% dos estados ali da região amazônica, ela é abastecida ainda a diesel, a gente vê uma grande oportunidade para o BESS nessa questão dessas regiões e principalmente de C&I, justamente para combater essa questão da energia ser muito cara e da falta de confiabilidade. Bom, além disso, considerando que aqui no Brasil a relação tarifa ponta e fora ponta é bastante alta, né? Chega a 3 a 6 vezes aí, então nos parece que faz muito sentido a questão do crescimento do setor C&I. Nós temos bastante foco no desenvolvimento de produtos C&I, produtos para micro-redes também, baseado nessas condições. Claro que também, eu achei até interessante, eu vou chamar a atenção aqui, que o Tranin comentou dos data centers. Então, associando a questão de que a gente vê aí a grande presença de data centers vindo para o Brasil, aumentando bastante essa capacidade, esse número de data centers, também as grandes empresas como Amazon e Microsoft desenvolvendo grandes projetos ou fazendo parcerias de grandes projetos de renováveis para a energia, a gente tem que considerar que não se trata só da questão de suprimento da energia, senão que também da confiabilidade e também dessa questão da grande intermitência dos 34% aí de participação de fontes intermitentes na nossa matriz. Então, associando a regulação que está saindo do forno aí, ao LRCAP que está sendo esperado aí para os próximos meses, e um dado até da própria ABSAI de que existem 18 gigas de projetos de BESS aguardando aí a resolução de todas essas questões, para nós também nos parece um setor muito interessante em termos de oportunidade a área de utility no Brasil.
Em relação aos custos, o custo das baterias, ele caiu mais de 90% nos últimos 10 anos. E a gente não pode afirmar que ele vai continuar decaindo nessa mesma taxa. Mas existem outros custos associados aos sistemas de armazenamento, como, por exemplo, o EPC e o OIM, que quando a gente agrega soluções, tanto nos produtos no BES integrado, como também em termos de design de projeto, a gente consegue diminuir esses custos. Então, puxando um pouco o assado para minha sardinha, enfim, puxando um pouco para o lado da engenharia, essa questão de aplicar engenharia tanto no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o produto integrado, como também para o design dos projetos, isso causa bastante impacto nos custos do projeto como um todo, e no retorno aí financeiro. Então, essa questão de custos, eu não posso dar uma tendência se vai diminuir mais ainda ou não, mas chama atenção para esses outros fatores que é importante. Inclusive porque eu já ouvi um comentário sobre o BES ser uma commodity também, porque os produtos são parecidos, são similares. Mas, claro que isso se a gente considera mesmo que com produtos similares entre todos os fabricantes, a gente tem sempre a questão de que soluções estão sendo empregadas na integração do sistema e também no design. Então, muito importante considerar aí o lado da engenharia. E além disso tudo, né, eu gosto de falar bastante, eu acho que todo mundo já sabe, mas só para acabar aqui, quando a gente vai falar de custos, os sistemas de armazenamento, eles vão proporcionar que o Brasil mantenha ou atinja ou alcance menores custos ainda da energia. Segundo dados da Absolar, o custo médio da energia solar estava em 11 centavos por quilowatt-hora, quando, por exemplo, o custo da energia na rede está quase em torno de R$1. Então, se a gente considerar, vamos olhar em termos de custo, não só o custo dos equipamentos, mas o benefício que esses equipamentos vão trazer para o sistema, para os usuários, em relação a mantermos um custo global da energia no nosso país mais baixo. Porque a gente sabe que já começamos a ter o problema do curtailment, a gente tem aí a grande participação de intermitentes na nossa matriz, e isso está impactando em termos que acionar bastante térmicas. Então, se a gente olhar em termos de custo, me parece que o BES, ele é mandatório para que a gente consiga manter baixo o custo da nossa energia, ou ainda diminuir mais ainda o custo, e possibilitarmos aí o desenvolvimento das energias renováveis a baixo custo aqui no Brasil. Então, chama atenção também para esse ponto. Maravilha, Wanderlei, isso até se relaciona com o nosso próximo ponto, mas para comentar também, Marcelo, sobre a visão de vocês sobre segmentos de mercado, né? Como você colocou, a Gotion é uma empresa com soluções bastante completas, bastante amplas. Fiquei curioso desse teste de 20 megawatt-hora. Bom, Fábio, se puder falar um pouco para a gente sobre essas perspectivas de vocês aí de curto e médio prazo, de tendências de principais, não só de preços, mas de projetos aí no curto prazo. Sim. Assim, a gente está falando de situações bem diversas hoje no Brasil. Vamos separar, primeiro, geração centralizada, utility scale, né? Na parte de geração centralizada, a gente sabe que nós ainda temos sobra de energia. Temos problema de curtailment por uma questão de linha de transmissão, de infraestrutura e mais uma série de outras coisas. Então, essa parte por si só já gera aí uma oportunidade para a BES, uma vez tendo a regulação, definida a regra do jogo de como é que vai ser monetizado, que tipo de serviço eu posso prestar para resolver o problema do curtailment, que é o problema principal que acontece no Chile e a razão porque o Chile é um mercado hoje tão grande de BES. A questão da eólica offshore, ela só vem, talvez, aí colocar um olhar um pouco maior sobre essa história do curtailment e da disponibilidade de energia. Junta também nesse bolo, lei da Eletrobras previu 8 gigawatts de térmica. Então, você pega tudo isso. Então, assim, o cenário de curto e médio prazo, algumas coisas precisam acontecer no Brasil em termos de infraestrutura e em termos de regulação para se resolver esse problema da disponibilidade de energia. Quando eu venho
para o mercado médio, que envolve na solar a geração distribuída, e aí nós estamos falando comercial, industrial, o cliente do agro, isso é uma outra tratativa, você tem outras coisas sendo discutidas, você tem questão de inversão de fluxo, que vai na direção do grid zero, você tem questão de leis, potencial redução de benefício, se eu exporto, mesmo em local que não tem grid zero, eu tenho uma redução do benefício econômico do cliente ao longo do tempo, então existe também um bolo de situações acontecendo que cria um ambiente que pode ser favorável para o BES aí ao longo do tempo. Esse mercado de C&I já está se movimentando. No primeiro semestre desse ano já foi comercializado um volume razoável desse mercado de C&I, comercial, industrial e agro, que ainda não foi instalado, não foi executado, mas que ele já foi comercializado agora no primeiro semestre. Então, esse é mais ou menos o que está acontecendo do ponto de vista de tamanho de mercado. Geração centralizada e o mercado médio da geração distribuída na carga, na frente do medidor e o atrás do medidor. Quando eu trago para potenciais segmentos de mercado, o que mais chama atenção no curto prazo, além do curto tempo, é realmente a questão do data center. O data center, a previsão, eu tive no evento de data centers recente, a previsão, hoje, primeiro, os data centers já não são mais caracterizados pela quantidade de dados e informações que eles processam. Todo o planejamento de data center em termos de energia. Então, existe só a IA está previsto 100 gigawatts de data centers nos próximos 3 anos. Desses 100 gigawatts, o Brasil ele tem condições de brigar por 18 gigawatts. Em todas as condições. E que essas condições é custo de energia, disponibilidade de energia, disponibilidade de terra, preço de terra. Então, existe uma série de fatores para isso, o que faz com que, nesse momento, o Brasil tenha a condição de brigar por 18 gigawatts desses 100 gigawatts. Então, esse mercado, ele é um mercado que também é um foco da parte de armazenamento de energia, porque, dentre outras coisas, ele pode auxiliar a solução dos problemas de curtailment. Principalmente se eu estou falando de demandas menores, porque você tem não só data center, mas você tem também a mineração de moedas virtuais, como o Bitcoin da vida, em que você pode colocar dentro da planta e você ter um consumidor dentro da sua própria usina, por exemplo. Eu coloco ali uma mineração dentro da sua própria usina. Então, tem uma série de fatores acontecendo nessa história, que envolve data centers, que envolve mineração, porque o volume que se precisa é muito grande. O preço importa, disponibilidade de terra importa, a questão da segurança da rede, ela importa, ou seja, a intermitência é um problema, então tem que resolver isso com BES. Então, isso é uma visão geral do que pode ter pela frente aí em termos de armazenamento e de soluções de energia. Eu gostei dessa discussão sobre o armazenamento e o data center. Improvisar aqui um pouco com vocês. Se alguém quer acrescentar um comentário, a Natália Vanderleia, sobre a visão de vocês da integração desse mercado com essas novas grandes cargas, como data center, hidrogênio verde, à luz do armazenamento. Se acharem que vale algum comentário ainda acrescentando em cima do que o Marcelo trouxe. A Natália Vanderleia, se quiserem complementar. Eu não vou comentar mais, não, porque eu não tenho muito mais conhecimento nesse aspecto. Não, perfeito. A gente tem aqui uma discussão sobre quais são realmente os grandes passos necessários. A gente viu no mercado, eu comecei esse trabalho há aproximadamente uns 2 anos e existiu uma discussão. O que é que vem primeiro, né? O leilão, a regulação ou a lei? Será que a gente vai começar esse trabalho pelo C&I, pelo leilão de capacidade, por uma nova regulação, precisa do agente armazenador? Dentro do plano de negócios de vocês, lógico, a gente sabe que você tem um grande fator aí de privacidade em torno disso, mas qual é o ponto de virada de chave que vocês aguardam para o armazenamento no Brasil? Qual é, talvez, vamos dizer assim, a maior ansiedade dentro de cada um de vocês sobre a efetivação dessa indústria no Brasil, desse ecossistema do armazenamento no Brasil? Vocês colocam mais o ponto de vista regulatório, o ponto de vista de redução, por exemplo, de tributos, ou o ponto de vista de realização de leilões? Qual tem sido a principal dor e, portanto, turning point para vocês nesse processo? Pode ser a Natália primeiro. Pronto. Para nossa empresa, para nós de Brem, entendemos que a regulamentação é o pontapé inicial para que toda a virada de chave aconteça.
Lógico que estamos falando não de uma movimentação isolada, sempre acompanhada de outros fatores, né? Mas que seria o pontapé inicial, que seria também não só em característica Brasil, mas também de característica global, né? Que outros países também já estão trabalhando, estão bastante avançados sobre a matéria. Então, esse seria, para nossa opinião, seria o pontapé bastante, tanto inicial como um pontapé aí realmente para dar outros procedimentos. Vanderlei, por favor. Bom, na nossa opinião, com certeza o entrave não é técnico. A questão regulatória, hoje, por exemplo, ela não é um impedimento para o sistema CNI. Então, para nós, eu acho que um grande ponto relevante é a questão tributária, porque além de ser muito alta a tributação, aí 70%, a gente sabe, a gente percebe que isso tira a igualdade de condições entre o BES e as outras fontes de energia, que de uma forma ou outra, inclusive solar, recebem alguns incentivos, né? Então, essa eu acho que é uma questão muito importante e relevante para que principalmente o setor de CNI também se desenvolva, apesar da questão da regulação. E em termos de mercado, eu acho que eu acredito que a gente precisa trazer, e eu fico até bem feliz que na nota técnica isso já está considerado que é a possibilidade de empilhamento de receita, mas trazendo aqui um paralelo com outros países, essa questão da receita, a possibilidade na verdade, sim, a consideração de que o mercado hoje, ele tem um cenário, mas esse mercado é dinâmico e que daqui 20 anos, 10 anos, ou, enfim, daqui para frente, a gente pode ter mudança no cenário do mercado. Então, como aconteceu em outros países, como, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos, onde o BES, ele foi incentivado e ele nasceu com alguns drives, por exemplo, de backup, de fornecimento de serviços ancilares, com regulação de frequência e tensão. Hoje, esses mercados estão saturados, e aí a gente tem que ter essa abertura para além, para que a gente também incentive e permita o nascimento de outros serviços, de outras formas de remuneração, como, por exemplo, hoje a gente já tem, né, arbitragem, mas no Reino Unido, por exemplo, hoje uma nova fonte de remuneração do BES é a inércia sintética e o provimento de corrente de curto-circuito. Então, esses dois pontos, eu acho que, primeiro, a questão da tributação, que ela está barrando um mercado que não é pela regulação, que no caso é o mercado do Senai, que a regulação não está matando esse mercado, e sim, eu acredito que está muito relacionado com a tributação, e também essa questão de deixar aberto os horizontes para outras fontes de remuneração para os sistemas BES surgirem lá no futuro. Então, já que a gente está construindo uma regulação agora, é importante isso também. E aí também talvez isso se relacione também com os leilões aí, né? Maravilha. Marcelo, quer comentar? Quer acrescentar? Bom, Fábio, vamos lá. O que puxa o interesse do fabricante em fazer um investimento num país é a demanda. A demanda pela solução, a demanda pelo produto. Tá? É isso que vai atrair o interesse de fazer algum tipo de investimento em estrutura, qualquer investimento de qualquer natureza, até uma eventual fábrica no futuro. E quando a gente fala de armazenamento de energia, essa demanda ela vem da quantidade de problemas que existe. Hoje, onde é que nós temos, está começando a acontecer demanda? É um leilão de sistema isolado, você tem o mercado comercial industrial, ou seja, é mais do que mapeado, você tem cerca de 8 estados, onde a diferença do ponto e fora ponta ela é absurdamente elevada e que você consegue colocar um BES atrás do medidor. O ONS ele divulgou uma informação em que tem 11 estados onde eles têm risco de apagão, embora esse risco ele não seja iminente. Tá? Existe o risco de apagão em função de problemas de rede. Então, a existência de problemas no sistema elétrico, ela vai gerar a demanda por soluções como armazenamento de energia. E se tem uma coisa que o Brasil é especialista em criar problemas no sistema elétrico. Então, nós criamos muitos problemas
e aí depois a gente chega com a solução para criar os problemas que nós já criamos. Tá? O fato é que esse tipo de demanda, vai ter um leilão do sistema isolado, aí você tem um data center que é curto prazo. Eu nem mencionei hidrogênio verde, porque hidrogênio verde é uma polêmica, inclusive recente, sobre se é viável, se não é viável, se vai ter demanda lá fora, se não vai ter demanda lá fora. Então, assim, não dá para considerar o hidrogênio verde nesse cenário, embora possa ter um projeto ou outro ali, não dá para considerar isso no curto prazo. Data center é uma realidade, um leilão do sistema isolado é uma realidade, um CNI para resolver problemas de queda de energia, para resolver, para amenizar problemas de diferença de ponto e fora ponto, isso é uma realidade. Isso tudo vai puxar a questão de como o fabricante vai se posicionar. E, na hora que o mercado se posiciona, a gente sabe que começa a pressão em cima do governo. Começa a pressão em cima de melhorar o ambiente tributário, de melhorar o ambiente regulatório, ou seja, a PSAI faz esse trabalho muito bem. Então, para você fazer esse trabalho, significa o seguinte, a oportunidade existe. Os players estão se posicionando e aí você começa a se organizar e ir para cima do governo, então, é o seguinte, está aí, tem um problema, temos como resolver, mas só que esse ambiente aqui como um todo precisa melhorar. Precisa melhorar a questão da tributação, precisa melhorar a questão da regulação e todo o ambiente necessário de negócio para que isso aconteça. Maravilha. Maravilha, Marcelo. Eu queria colocar, então, uma pergunta aqui mais específica sobre visão de projeto para o Brasil. O Brasil ele é um país extremamente complexo, cheio de vicissitudes e, normalmente, empresas de grande porte, transnacionais como as que vocês representam, precisam também estabelecer alianças aqui no Brasil, parcerias, seja para canal de distribuição, seja para manufatura local, qualquer coisa nesse sentido. Eu queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês de parcerias com o Brasil, como que vocês estão vendo esse processo e as metas das suas empresas aí para o curto prazo, 25, 26, em torno tanto do setor de armazenamento quanto outros setores afins, para que a gente caminhe aqui para a conclusão na sequência. Natália, por favor. Bom, para nós da DIPREM sempre acredita nas alianças e nos sócios estratégicos. Eles são fundamental para que podemos pensar, né, no que vamos e também temos um pilar. Hoje temos, lógico, parcerias juntamente com os investidores, alguns investidores também, enquanto o mundo se fala e algumas pessoas e algumas partes se falam de uma crise, vamos dizer assim, em relação à mão de obra, toda a parte de pessoas de pré, ela está na vanguarda disso. Temos nosso próprio centro hoje, que é um centro do Laboratório de Tecnologia, onde fazemos o acompanhamento disso. Então, já estou respondendo já a pergunta também, aonde estamos investindo e como estamos investindo. Também fazemos parceria de forma global com universidades e com centros tecnológicos. Então, trazendo esses novos talentos, capacitando esses talentos e retendo esses talentos. Então, quando falamos de tecnologia, estamos falando de avanços tecnológicos, mas também estamos falando quem vai operar isso, aonde está se girando e quem vai ser o responsável por toda essa parte. Então, de PREM, a gente, como pilar, a gente acredita no ser humano, mais tecnologia caminhando de lado a lado. Então, hoje, um interesse muito grande de DIPREM disso, também uma necessidade de mercado, e estamos prontos e preparados também com nossa mão de obra completamente capacitado, treinado e investindo em tecnologia associada. Maravilha, Natália. Wanderleia. Bom, a Rising já hoje, na questão de módulos, nós trabalhamos através dos canais de distribuição, que são poucos e bons. Eu costumo falar que nós temos poucos parceiros, mas muito bons parceiros, então a gente continua esse trabalho com os nossos parceiros. E também o foco, a partir de agora, com esse mercado emergente de BES, obviamente, é promover essa solução. Porque a gente já tem, com a SYL, que é a Rising Storage, 18 anos de experiência na integração de sistemas, a gente tem 15 gigawatt-hora de capacidade de produção, a gente quer trazer isso tudo para o Brasil, esses nossos produtos, e formar aqui
ter aqui a mesma participação que nós temos em outros países da União Europeia, dos Estados Unidos, como eu já comentei. Então, o foco da Rising é a promoção de BES, trazer essas soluções de BES, inclusive inversores também, para o Brasil, para esse mercado, e também, uma vez que nós estamos construindo esse mercado, a gente vai reproduzir aqui o mesmo trabalho que a gente faz nesses outros países. Então, por exemplo, na Europa, na China, nos Estados Unidos, a gente tem suporte técnico local, com uma equipe local 24/7, que a gente sabe que BES é muito mais complexo e urgente quando você tem um problema técnico do que módulos, então a gente vai trazer isso através de pessoal próprio ou parcerias com empresas capacitadas, enfim, ter também equipe local para comissionamento, spare parts, então fazer um trabalho, o mesmo trabalho que a gente desenvolve em outros países, focado em BES aqui no Brasil também. Esse é o nosso projeto. Maravilha, Vanderlei, obrigado. Marcelo. Bom, vamos lá. O conceito de trabalho da Ghost ele é muito parecido no mundo, assim, como empresa de capital aberto, as informações acabam sendo públicas. Mas a gente estabelece fábricas em várias regiões, nós temos fábricas em todos os continentes, tirando a Oceania. Então, na América, nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, próximo de Chicago, e também, normalmente, entramos em cada região através de mineração. Aqui, especificamente, na América do Sul, nós temos uma mina de lítio em Jujuy, na província de Jujuy, na Argentina. Como eu falei lá no início, o trabalho... Hoje, naturalmente, o maior mercado ainda é Estados Unidos, apesar de toda a confusão que está acontecendo lá de guerra comercial e tudo isso, mas a gente entende que não dá para ficar só nisso. Isso fez com que a gente começasse a olhar, além do Chile e Estados Unidos, outros mercados, e a começar a trabalhar na criação da estrutura, especificamente pensando na América Latina, Brasil e México, e também estamos criando uma estrutura no Canadá, que era inicialmente atendida pelos Estados Unidos, mas estamos criando uma estrutura própria no Canadá. Então, a empresa está nesse momento de criação dessa estrutura, que aí você vem desde a parte comercial até a parte técnica. A forma de entrar no mercado, ela vai depender do mercado, do tipo do mercado. Quando você olha para o mercado intermediário, tem que ser através de parceiros locais, não tem outra forma. Como fabricante, nós não temos braço para ir direto ao cliente final fazer isso. Então, você tem que desenvolver distribuidores para produtos pequenos, você tem que desenvolver... o distribuidor ele também atua no produto mais baixa capacidade do mercado intermediário, tem que desenvolver os chamados industrializadores, como já existe no mercado de solar para o mercado de C&I. Então, você tem que desenvolver parcerias que vão ser os seus braços. A gente está nesse momento abertos à questão de parcerias aqui no mercado, porque a gente tem todo um portfólio, a gente chega com toda a linha. O cara pode ter acesso a absolutamente toda a linha, que vai desde a residencial até a parte de containers. Na parte de containers, o processo é lidar através de grandes integradores, e em alguns casos, quando o cliente o requer, a gente pode entregar a solução, chamada solução AC completa, o que requisita ter uma estrutura local. Ter estrutura de pós-venda, ter estrutura de comissionamento e ter toda a estrutura para atender essa demanda desses projetos. Então, a forma como entra-se no país ela é muito característica e pode culminar numa fábrica, que pode ser uma fábrica sozinha ou pode ser uma fábrica através de uma joint venture. Tá? Isso é um trabalho muito comum, porque, por exemplo, além da China, a gente tem fábrica na Alemanha, Estados Unidos, Índia, Vietnã, Indonésia, temos um complexo gigante em construção no Marrocos de 100 gigawatt-hora e temos uma outra fábrica em construção na Eslováquia. Tá? Hoje, a nossa capacidade de produção é 300 gigawatt-hora ano. Tá? Tem um projeto até 2030, mais 5 anos, de 600 gigawatt-hora ano. Então, isso vai ser através da construção e colocação de novas fábricas em novos locais. Marrocos é um deles, é um complexo de 100 gigawatt-hora de capacidade. Então, isso determina mais ou menos a forma como a gente entra em cada mercado, a necessidade de estrutura e no passo a passo de cada mercado. Maravilha. Marcelo, muito obrigado. Eu queria passar para considerações finais de vocês. Vamos seguir aqui a nossa mesma ordem, a Natália, Vanderlei e Marcelo. Se quiserem fazer uma saudação, um agradecimento, algum convite especial aqui para o nosso público, na sequência eu prossigo ao encerramento. A Natália, por favor. Queria agradecer a todos, a Vanderlei, a Marcelo, a você, Fábio. Realmente foi
bastante aproveitador e bastante uma rede de conhecimento, como dizemos. É muito bom ouvir gente que sabe, né? Então, é muito bom isso. Só tenho a agradecer e deixar aqui o convite a todos que estamos à disposição como DIPREM, aqui venham conhecer nossas soluções. Hoje somos, de novo, uma empresa que estamos bastante preparada e em todos os países, e acreditando na mão de obra local, interligado entre países, ou seja, é gente que faz gente. Então, nós de DIPREM acreditamos nisso. Então, andamos de montada com a tecnologia, por isso que estamos aí acompanhando a tecnologia, estamos lado a lado da tecnologia, juntamente aqui com vocês, com todos, mas também temos a característica humana, que temos pessoas totalmente treinadas, capacitadas, onde podemos trazer qualquer tipo de solução para qualquer problemática. Então, um excelente dia e estamos aqui à disposição e muito obrigado. Muito obrigado, Natália. Wanderleia. Então, gostaria de agradecer aos meus companheiros de painel, agradecer também a você, especialmente, Fábio, que inclusive compartilhou a nota técnica comigo ontem, convidar os nossos ouvintes, assistentes, para nos visitar na Intersolar, visitar as nossas redes sociais, lá aí vocês conseguem também ver os nossos produtos. Na Intersolar a gente vai estar apresentando essa solução que nós estamos trazendo para o Brasil de baterias e inversores, e estamos à disposição através das redes sociais e dos contatos aí, tanto o meu contato, os contatos do nosso comercial e do nosso marketing, para dúvidas, querem saber sobre produtos, enfim, estamos à disposição para qualquer tipo de contato. Muito obrigada também novamente à equipe do FES, é sempre um prazer estar com vocês, e ficamos à disposição aí, se o povo quiser conversar com a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Marcelo? Bom, agradecer a você, Fábio, Wanderleia, Natália, pelo painel, o pessoal da Energia Estratégica, pelo convite. A Gosto está entrando no Brasil de maneira mais forte agora em 2025, criando estrutura, estaremos na Intersolar, com uma equipe, por enquanto, a equipe massivamente de fora, ainda presente lá, mas mostrando todo o nosso portfólio de produtos. E estamos abertos às parcerias, principalmente a questão do mercado de sinais. Já temos parceiros já estabelecidos, que inclusive estarão na Intersolar mostrando o seu portfólio de BES com base nas nossas baterias, com base nos nossos produtos. E é um trabalho em andamento, tá, no mercado que está nascendo e que vai ser, com certeza, a próxima fronteira. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Natália. Obrigado, Wanderleia. Foi uma honra aqui moderar e compartilhar esse diálogo com vocês. A Absci trabalha muito fortemente pelo desenvolvimento desse mercado no Brasil, em todas as suas vertentes, e muito profundamente nessas dores que a gente discutiu aqui: tributário, regulação, a legislação, a indução de mercado via política pública. Em todas essas aplicações, deixo aqui o convite para vocês e para o nosso público conhecerem o site da Absci, entrarem em contato conosco, aprofundarem o diálogo. Estamos aqui à disposição. Deixar um agradecimento aqui ao FES Brasil Virtual Summit, aos demais parceiros e patrocinadores, a Beoli, Capsolar, JA, Risen, 360 Energy, DIPREM, Gotion, e também a todos aqui presentes. E vamos seguir em frente trabalhando pelo desenvolvimento desse mercado e pelas soluções que ele traz para o Brasil. Obrigado e um bom dia a todos. Declaro encerrado este evento. Obrigada, um abraço.